A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Falar de pecuária é sempre um assunto dos melhores. A pecuária brasileira, a gente tem surpreendido de todas as maneiras, mas surpreendido positivamente. Imagina uma pecuária que tem melhorado no mundo, é a nossa, em todos os sentidos. E eu tenho trazido aqui grandes especialistas para falar com vocês sobre essa pecuária que tem feito tanta diferença. Hoje eu vou conversar com Rafael Andrade, gerente de pecuária da VPJ Pecuária. E o tema da nossa entrevista será: touros da VPJ Pecuária viram ativo de renda recorrente. E nós vamos entender isso já já com o Rafael Andrade. Rafael, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Meu amigo, como é que você está, Divino? Tudo bem? Por aqui tudo tranquilo. Estamos com expectativa muito grande para o leilão, as pessoas ligando e pessoas que já investiram no passado em nossos touros voltando a investir. Fizemos um dia de campo no dia 18, na semana passada, na Fazenda. Muita gente visitando, muita gente interessada. E a expectativa é sempre boa. Os animais desse ano estão caprichadíssimos. 12 touros especiais que foram contratados pelas mais renomadas centrais de inseminação artificial do mundo, com filiais no Brasil. Você falou algumas coisas aí que são redundantes, viu? Primeiro que o leilão de vocês é fora de série, coisa assim, fantástica, eu conheço, é maravilhoso. Os animais de vocês, então, nem se fala. Quer dizer, é incrível, né? Cara, o que vocês põem a mão para fazer é bem feito. Vocês não fazem coisa meia boca, não. Vocês só fazem aquilo que... É aquilo que eu falei, a pecuária brasileira, ela tem partido para um rumo, Rafael, que orgulha, rapaz, orgulha. Não é à toa que a gente tem crescido no mundo em qualidade, em quantidade e cada vez mais países buscando a nossa carne. Porque a carne brasileira, vou te falar, não deixa hoje a desejar para país nenhum do mundo. É verdade ou não é? Verdade. Hoje, o Brasil já foi no passado o país que era o maior exportador, não é? Porque tínhamos volume. Nós conseguimos aumentar esse volume e melhorar significativamente a qualidade da nossa carne e a sustentabilidade da cadeia. Hoje nós estamos produzindo 1 quilo de carne que proporcionalmente desmata menos, emite menos metano e consome menos água. Então, por isso que os mercados estão se abrindo para essa carne, que vem também aí por conta de Angus, Brangus e Ultra Black, trazendo aquela pitada de qualidade que era necessária para essa cadeia que caminha para ser cada dia mais exportadora. Rafael, explica uma coisa para mim. O que motivou, cara, a VPJ a transformar os touros da Central em um modelo de ativo com renda recorrente? Vamos lá. A VPJ Pecuária, ela tem uma gama de negócios. O grupo VPJ tem uma gama de negócios que ele não consegue, é interessante para ele parceirizar, tá certo? Então, da genética que nós trabalhamos aqui, que vai ao campo, dos animais que a gente busca trazer para a VPJ Alimentos, que são engordados e criados por terceiros, tá certo? Até as marcas de franquias que nós temos de restaurantes e hambúrgueres, nós buscamos sempre parceiros para estar do nosso lado, seja na genética, seja na distribuição de nossa carne, seja nas franquias que nós abrimos pelo Brasil todo para vender nossa carne, nossos hambúrgueres. É política do grupo, é cultura do grupo, ter parceiros para caminhar lado a lado. E na genética não podia ser diferente. Nós oferecemos na genética para esses parceiros o produto de maior segurança de todo o grupo VPJ Pecuária, porque são os animais com demanda certa, os animais que produzem sêmen para uma cadeia que cada vez mais procura esse sêmen e que cresce ano a ano a demanda por essa genética para produzir esse bezerro
de qualidade esse boi padrão de exportação que falamos há pouco. Eu estou falando de VPJ pecuária, você falou de VPJ alimentos, qual que é a diferença de um para o outro? Vamos nós, a VPJ pecuária foi a base de tudo, né? E o Valdomiro Polizelli Júnior começou, há mais de 30 anos seleciona gado Angus, qualidade de carne. Depois ele decidiu que ia montar a VPJ Alimentos, e nós abatemos os nossos animais Angus de parceiros, de fornecedores que produzem a nossa genética por contrato, e mais recentemente montamos franquias de hamburguerias e de casas de carne, restaurantes que são Stockyards, hamburgueria, e a Steak Store, as casas de carne e restaurante. Então, a gente faz parte da cadeia como um todo, a gente participa da genética, da produção dentro da fazenda, do abate, da logística, da entrega, do comércio final no food service. Então, a gente consegue ter um feedback constante de muitos elos da cadeia para montar estratégias e estar à frente do mercado sempre. Rafael, o tal da renda recorrente é um negócio bacana. Eu particularmente sou fã, eu gosto. Só que eu quero entender como é que funciona na prática esse modelo de investimento aí que é baseado em royalties na comercialização de sêmen. Como é que é isso? Explica pra gente. Vamos falar um pouquinho de uma base total disso tudo, o porquê dessa importância, tá? Nós temos um rebanho, um centro avançado de melhoramento genético em Jacksboro, no Texas. E nós trazemos para o Brasil a genética Angus adaptada ao clima quente, que é o clima do Texas. Então, essa genética aqui, nós capilarizamos essa genética, e por conta de ser o gado Angus, o gado hoje de maior procura para a produção de qualidade de carne, se esse animal for adaptado ao clima quente, que é a realidade brasileira, não é? Existe uma demanda muito grande por ele. Então, o perfil da gente e a tônica do nosso trabalho é justamente essa: oferecer ao mercado o Angus adaptado, a produção de carne de qualidade do Angus adaptado. Então, o topo dessa cadeia são os touros de inseminação artificial. A IATF, que é a inseminação artificial a tempo fixo, é algo que cresce cada vez mais no Brasil. O Brasil hoje, por conta de ter implantado muito bem essa inseminação artificial e de ter o maior rebanho, é o maior mercado mundial de venda de sêmen, não é? E nós selecionamos os melhores touros e convidamos as centrais para fazer a vistoria desses animais. E dos que nós selecionamos, elas contratam pontualmente outro, que totalizaram nesse ano 12. Então, é um processo de seleção que nós começamos no Texas, concluímos aqui, e que tem a chancela das maiores multinacionais de genética do mundo. Ou seja, quem vai vender o nosso produto diz: não, esse produto é muito bom, eu quero trazer para vender aqui em casa. Então, nós, por ser a cultura empresarial do nosso grupo de sempre buscar parceiros para os nossos negócios, na genética não é diferente. Então, nós buscamos os parceiros para vender 50% desses touros, e as pessoas os investidores têm a possibilidade de adquirir essa cota de 50% e seguir ganhando esses royalties de sêmen, que eu tenho certeza que você vai me perguntar como é que funciona isso daqui a pouco, né? É exatamente isso. Eu quero entender direitinho. Vamos começar o seguinte: me explica como é que funciona essa rentabilidade e o tempo estimado para o retorno desse investimento. Vamos lá. Os nossos touros, eles são muito precoces e eles já estão nas centrais coletando sêmen, tá certo? Então, o investidor, quando começar a fazer o pagamento das parcelas, e o leilão é em 40 parcelas, tá certo? Já vai estar concomitantemente recebendo royalties desse sêmen. Aí, na velocidade que isso acontece, isso às vezes ajuda a pagar a dose sêmen, às vezes já está até cobrindo o
o custo da parcela da dose de sêmen, tá certo? Como é que funciona? Vou dar o exemplo do touro A. O touro A vende dose de sêmen a R$ 25. E essa dose de sêmen, a pessoa ganha um royalty, o proprietário ganha um royalty de 17%, eu vou botar 20% para facilitar. 20% de R$ 25 fica em torno de R$ 5. 50% do proprietário da VPJ e 50% do coproprietário. Mas, nos primeiros anos, nos 3 primeiros anos, 100% do royalty é para o investidor. Então, nós temos um touro aí que tem vida útil de 6, 8 anos. Esse touro ele vai produzir doses de sêmen onde os investidores recebem royalties, não é? Distribuídos mês a mês. A cada mês tem um royalty vendido, da parcela vencida, e ao final do ciclo de vida do animal, aí para fechar o todo de um negócio, que é o que interessa, né? A gente tem touro aqui que foi vendido por 150 mil, mas que ganhou 280 mil em royalty de sêmen. Então, a pessoa teve um ganho aí de 130 mil reais num touro, sabe? Uns mais, outros menos, mas sempre existe um ganho por conta de que é uma genética extremamente procurada para produzir o bezerro de qualidade e por ser essa genética adaptada que vem do Texas. Eu vou fazer o intervalo comercial e nós voltamos já já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Hoje eu estou entrevistando Rafael Andrade, que é gerente de pecuária da VPJ Pecuária. Rafael, o que diferencia um touro de central, um touro da VPJ, dos demais reprodutores que estão disponíveis aí no mercado? Essa pergunta é muito boa, porque o nosso touro, ele consegue ser, acima de tudo, adaptado. Como eu falei a você, não é uma genética que vem de um lugar frio. É uma genética de um touro de pelo curto. Então, os pecuaristas buscam usar essa genética porque nós estamos no Brasil e aqui faz calor. Então, fazer o cruzamento de um Angus muito bem adaptado com uma vaca Nelore, que é a rainha das vacas do Brasil, a supermãe, super adaptada do Brasil, produz esse animal que a gente chama de F1, que tem 50% de um Angus muito bem adaptado e 50% de uma vaca extremamente adaptada, que é a Nelore, né? E a questão da adaptação é fundamental para eles. Mas não para por aí. Nossos animais são avaliados por genômica, onde nós estudamos o gene do animal para saber qual vai dar mais peso, mais maciez da carne, mais marmoreio da carne. E as pessoas que usam a genética, ou seja, os donos, os proprietários de vacas que compram sêmen de touros todos os anos para produzir bezerros, buscam essa avaliação genômica para dizer, não, esse boi aqui, esse touro vai me dar 15 quilos a mais numa desmama, esse touro me dá 10 quilos a mais numa desmama. Aí ele faz uma conta, a cotação do quilo desse bezerro está a R$13, se ele me der R$10 a mais, ele 10 quilos a mais, ele está me dando R$130 a mais, vale a pena pagar 25 pelo sêmen? A conta já está paga, né? Então a gente alia o animal adaptado com uma genômica americana desses animais, a gente faz um estudo genético desse animal para garantir que lá na frente esse bezerro vai pesar mais do que a média da raça. Vocês têm parceria com grandes centrais de inseminação. Vou até citar alguns exemplos aqui, a Alta Genetics, a CRV, a Genex, a ABS, a Cemex. Qual que é o papel dessas grandes centrais na valorização desses animais? Isso, foi bom você citar esse assunto que nós falamos outro dia, falamos há pouco
da genética brasileira ganhando o mundo. E sem as centrais de inseminação artificial acreditarem no Brasil, se elas não tivessem aqui, se elas não tivessem se instalado aqui, isso não seria possível, né? Então, elas têm um papel fundamental dentro da pecuária como um todo. Dentro da VPJ, não pode ser diferente o papel delas. Elas são multinacionais, todas essas empresas que você citou aí são multinacionais, né? E elas chegarem no rebanho VPJ, elas solicitarem uma visita, elas fazerem avaliação de nossos animais, avaliação visual, avaliação da genômica, avaliação da carcaça, e selecionar esses animais para coletar sêmen, que elas vão fazer essa venda, é uma das chancelas mais importantes que um selecionador, um bovinocultor pode ter dentro desse cenário de genética. O topo da cadeia é o touro que vai para a central, é o ápice de um trabalho, e temos 12 touros esse ano aí, contratados por Cemex, Alta Genetics, CRV, Alta e Genex, deixa a gente bastante feliz e é muito gratificante, faz o esforço todo valer a pena. Pois é, eu sei que vocês têm muitos reprodutores de qualidade. Como é que é feita essa escolha desses reprodutores que passam a integrar esse portfólio de ativos aí de renda recorrente com esses 12 animais que você deixou aí bem claro? Quando falando no linguajar bem do produtor, do pecuarista, né, todo rebanho tem uma cabeceira, que são os melhores animais de todos. A nossa cabeceira não é identificada apenas no olho, não é identificada apenas o animal mais bonito ou nada disso. Existe uma avaliação genômica, uma análise da família das melhores fêmeas que produzem esses touros, uma avaliação genômica para identificar dentro desses animais, filhos das melhores vacas, os que são mais promissores, os que vão dar mais peso na desmama, mais peso final, uma maior área de olho de lombo, rendimento de carcaça e de desosso, uma melhor qualidade de carne, mais marmoreio, mais acabamento, mais maciez. Então, a gente tem casos, voltando lá para o início das grandes vacas da gente, nós temos uma única vaca americana, ela fica no Texas, vieram embriões importados dela aqui, né, que é a Érica 8055. Essa vaca, só ela, já colocou 5 touros em centrais. Tem um criador de muitos anos que não conseguiu colocar com o rebanho inteiro 5 touros em centrais, e só ela já conseguiu colocar 5 touros em centrais. É uma chancela muito grande, a gente tem um critério muito grande na compra desses animais nos Estados Unidos para fazer a base do nosso plantel. Nós fazemos temos um programa computadorizado de predição dos acasalamentos para que o melhor touro americano seja acasalado com essa super vaca que nós temos nos Estados Unidos, essas super vacas. Esses embriões vêm para cá, e aí, desses bezerros que nascem, todos são bons? São, mas vamos lá, vamos selecionar os melhores dentre os melhores. E esses nós chamamos as centrais para fazer essa vistoria e para saber se elas têm interesse em levar para a coleta ou não. E a escolha final é sempre delas. Explica uma coisa aqui para mim. Tem muita gente que investe nessa área que já tem experiência, que já é experiente, já conhece e tal. Mas tem muita gente que às vezes está com um dinheirinho guardado ali, quer aplicar e tal, mas fica na dúvida porque não tem experiência. Os investidores, eles precisam necessariamente ter a experiência prévia no setor pecuário, ou esse modelo é acessível também a esses investidores do mercado financeiro tradicional? Essa pergunta é importante, porque vale para as duas classes que você citou. Quem é pecuarista e quem é só um investidor. Quem quer fazer um investimento também na pecuária e que quer fazer um investimento exclusivamente financeiro. Quem quer fazer um investimento exclusivamente financeiro, como foi citado anteriormente, nós
nós temos touros que já renderam a royalties perto da casa dos R$300 mil, não é? Isso paga o preço do touro e coloca um bom lucro para o investidor. Mas temos também os investidores pecuaristas, não é? No caso do investidor pecuarista, como ele é coproprietário do touro, ele diz, não, eu sou investidor, eu estou ganhando dinheiro com sêmen, mas eu tenho 2.000 vacas na minha fazenda, então eu quero comprar dose de sêmen e eu vou comprar do meu próprio touro, porque ele vai pagar pelo preço de custo da coleta, que porque ele é o dono do boi, não é? Então, para ele é muito vantajoso essa questão dele comprar a dose de sêmen mais barata para o uso do seu próprio rebanho e ele também ganhar royalties na venda para terceiro. E para quem é apenas investidor, não tem que se preocupar com absolutamente nada. O touro sai daqui da central, da VPJ Pecuária para as centrais. No caso, esses 12 touros já estão em coleta nas centrais, desculpe. E nós temos uma equipe que faz a gestão, eu fico à frente dessa equipe, a gente faz o acompanhamento de produção, de venda, de estoque, manda relatório mensal para os investidores, para que eles se sintam seguros e acolhidos nesse processo de investimento, que não é um processo comprar aqui e vender ali. Como eu disse, um touro aí produzindo durante 6 anos, eu vou ter um relacionamento mês a mês com os investidores, mandando relatório todo mês, atendendo o telefone, explicando o que aconteceu com cada touro, subiu o estoque, desceu o estoque, produziu mais, produziu menos, vamos fazer uma promoção do boi porque vai chegar uma semana de genética, aí vamos aproveitar que todo mundo vai comprar mais sêmen, vai valer a pena. Então a gente trabalha lado a lado com a expertise que nós temos e a expectativa de ganho do investidor para que a gente caminhe rumo a essa lucratividade aí que é esperada por nós também. Rafael, todo mundo que é investidor sabe que investimento tem risco. Qualquer investimento na vida, a não ser poupança, né? Poupança que não é investimento, não rende nada. Mas não tem ganho. E quanto mais você ganha, mais risco você tem. Quais são os riscos associados a esse tipo de investimento e como é que vocês mitigam esses riscos? Então, vamos lá. Esses animais têm um risco, deixa eu ser claro. Existe um animal fértil, tá certo? E tem um animal super fértil. O super fértil é aquele que não só produz o sêmen, mas que produz o sêmen com uma qualidade tão grande que esse sêmen consegue ser congelado a menos 193 graus, que é a temperatura do nitrogênio líquido, depois descongelado para a temperatura ambiente, inseminar uma vaca e ela conseguir emprenhar, conseguir produzir um bezerro. Então, alguns touros não suportam esse processo de congelamento e descongelamento, tá certo? O risco é esse, mas a VPJ Pecuária dá garantia total, tanto à central quanto ao investidor, de que esse touro, se não produzir sêmen, será trocado por um da mesma qualidade. Por isso que esse ano nós fizemos diferente, até para minimizar esse risco. Nós já mandamos antecipadamente os touros para as centrais que já estão produzindo e congelando o sêmen para dar garantia. Não vamos ter problema, o touro está produzindo sêmen, está dando qualidade seminal para congelamento e a gente vai seguir com a venda desse touro aí para o mercado. Vamos para mais um intervalo e já estamos de volta. No mundo do agronegócio, informação é poder e no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
VPJ Pecuária vai realizar nesse sábado um dos seus grandes leilões. E eu estou conversando com o gerente de pecuária da VPJ, o Rafael Andrade. Deixa eu insistir mais um pouquinho. Quais são os custos envolvidos para o investidor? Vamos basear em num cenário mais conservador para estimar a liquidez por dose, para o pessoal que não tem muita noção. Explica aí, por favor. Vamos lá, você está falando de um cenário mais conservador. Deixa eu entender o que você queria dizer de um mercado conservador. Você quer saber sobre o preço de dose, sobre o preço do touro, para eu tentar versar sobre algo específico que talvez eu não tenha entendido a mensagem. É exatamente, a pessoa ele está investindo. Então ele quer saber o seguinte, como é que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar nesse negócio? Então, eu não sei como é que vocês estimam isso aí, se é por dose de sêmen, como é que funciona? Então vamos lá, um touro durante a sua vida, tá certo? Produz aí, tem condição de produzir, sabe? 200 mil doses de sêmen, 300 mil doses de sêmen. A gente tem touro aqui, nacional, com histórico de 700 mil doses de sêmen. Mas vamos falar de um touro que produziu 100 mil doses de sêmen, tá certo? Para não falar de um destaque que produziu 200 ou 300 mil doses de sêmen. Vamos falar de um touro que produziu 100 mil doses de sêmen, vamos pensar no ciclo dele como um todo, né? Falar de que no primeiro ano ali as pessoas ainda não conhecem o touro, a produção, aí ele vai vender umas 10 mil doses de sêmen, depois ele começa a ficar mais conhecido e aí vai vendendo em torno de 15 mil doses de sêmen, 20 mil doses de sêmen. Eu estou botando uma média aí de entre 15 e 20 mil doses de sêmen por ano, na média dos 6 anos, ele pode produzir por mais de 6 anos, eu estou botando uma média de 6 anos, e não estou botando o touro com 20, 30 mil doses de sêmen, estou botando um touro com as 15 mil doses de sêmen. Então, produzindo essas 100 mil doses de sêmen, tá certo? Se fosse tudo 50% disso daí, e ele ganhando R$5 numa dose de sêmen, tá certo? Ele teria direito a 250, mas a conta fica melhor, porque nos primeiros anos, ele tem 100% do royalty. Desses aproximados R$5, ele fica com 100% do royalty. Fica difícil eu dizer assim quanto ele vai vender nos 3 primeiros anos, para botar esses 3 primeiros anos com 100% de royalty, os anos seguintes com 50%, mas no cenário conservador, se fosse tudo só 50%, 100 mil doses de sêmen a R$25 aí, não é? Ele ganhando R$5, ele ganhando como coproprietário R$2,50 na dose de sêmen, ele ganharia 250 mil. Se ele pagar 100 ou 150 mil do touro, ele ganha 100 ou 150 mil de lucro no período. O touro, quando ele está na central, as centrais, lógico, eu falei aqui de uma dose de sêmen de R$25, né? Que a gente ganha um royalty em torno de 20% aí, e que essa outra parte que fica todo para a central é para ela pagar os custos do touro de estadia, para ela pagar a logística da venda de sêmen, a comissão do vendedor, enfim, pagar os custos dela. A gente fica com uma parte pequena, mas é uma parte livre, e o investidor tem 50% disso a partir de 3 anos, e nos 3 primeiros anos ele tem 100% desses royalties, tá certo? A gente aqui tem mais de um caso de investidores que investiram uma vez, investiram 2, a gente tem casos de investidor que investiu até em 3 leilões diferentes, não é? Eles estão vendo que isso é um investimento que tem uma demanda firme, forte. Agora sim, agora eu entendi. Deixa eu aproveitar que você falou aqui das raças Angus, Brangus e Ultra Black, e eu até busquei uma informação aqui. As raças Angus, Brangus e Ultra Black lideram as vendas de sêmen, segundo a Asbia. O que é que torna essas raças tão estratégicas para o modelo de negócio de vocês? Então, existe uma quarta raça aí que também lidera a venda de sêmen, que é a raça Nelore, tá certo? A raça Nelore é aquela raça que entra com muita rusticidade,
não é? E que vai ser a base, e eu acho que por muito tempo será a base do plantel nacional. 80% de nossas matrizes é Nelore, não é? Então tem que respeitar a capacidade do Nelore aí. Mas o Nelore não produz a qualidade de carne que o mercado quer. Ele está fazendo melhoramento genético, correndo atrás disso, andando a passos largos para isso, mas quem produz essa carne de alta qualidade é a raça Angus. Por isso que ela tem, nos 3 maiores produtores mundiais de carne, que são Brasil, Estados Unidos e Austrália, existe carne certificada Angus, programas de certificação de carne nos 3 maiores países produtores de carne do mundo. Não é? Tamanha é a hegemonia do Angus na produção de qualidade de carne. E o que é o Brangus e o que é o Ultra Black? São raças derivadas do Angus. Então, o Brangus é um animal com 62,5% de sangue Angus e o resto desse sangue é Zebu, Brahma ou Nelore, ou seja o que for. O Ultra Black tem 80% de sangue de genética Angus e esses outros 20% são de Nelore, de Zebu, ou Nelore ou Brahma, mas no Brasil Nelore, tá certo? Então, a raça Angus é a raça mãe da qualidade de carne, e a depender da região que você esteja, né, você usa um animal que a gente denomina como sintético, né, que é um sintético de 2 raças, e essa pitada de Zebu um pouquinho menor ou um pouquinho maior é necessária, é fundamental, para que você consiga produzir em regiões mais quentes do Brasil, como no Nordeste, não é? Mas nós estamos conseguindo ter um sucesso muito grande no Nordeste. Fizemos esse ano o nosso primeiro leilão, edição Nordeste, VPJ Nordeste, em março. E dos animais que vendemos em março, já tivemos esse mês, agora, que passou, um cliente de Sergipe voltando a comprar aqui conosco, veio até aqui, e um outro que comprou por vídeo alguns touros e levou para Alagoas. Então, as pessoas compraram, aprovaram e estão voltando a comprar, e não tem nenhum ano que a gente fez o leilão de lá, né? Acho que isso é muito bom, muito importante, esse feedback que a turma do Nordeste passou para a gente. E o Brasil todo está buscando carne de qualidade, está buscando exportar, está buscando agregar valor a essa carne, e as raças Angus, Brangus e Ultra Black são as raças que conseguem agregar e entram na cadeia a depender do clima da região. Aqui em São Paulo eu tenho Angus muito bem, se eu for para a Bahia talvez eu precise ter um pouquinho de mistura, eu uso o Ultra Black, eu uso o Brangus, e aí eu dei o exemplo de Sergipe usando o Ultra Black, de Alagoas usando o Brangus, e a gente tem exemplo de criador em Rondônia, no Piauí e em vários lugares do Brasil. Nós já vendemos animais para todos os estados da federação. Amigo, aproveita agora, faz um convite para a turma participar aí do leilão. Dia 25, no sábado, ao meio-dia, nós estamos esperando vocês aqui para esse grande encontro da genética produtiva, da genética da carne de qualidade, da genética que faz a diferença. Queria convidar você também para participar do nosso workshop, que vai acontecer na sexta-feira, a partir das 18 horas. Vamos conversar com a turma da qualidade de carne, vamos entender um pouco mais a cadeia, conversar, ver os touros, entender um pouco mais do investimento, ver de perto, vem para cá, vem conversar com quem já fez investimento 1, 2, 3 vezes, que está voltando para investir, entender como é que é esse mercado firme, esse mercado forte, que é muito atrativo para quem quer diversificar seus investimentos. A VPJ tem no seu DNA a busca por parcerizar seus negócios, né? Na genética não é diferente, e vem começar essa parceria com a gente na sexta-feira, no nosso workshop, vem bater um papo, conversar com a gente no sábado
vai indicar para você os melhores investimentos, as melhores oportunidades nesse ativo biológico de renda previsível e de demanda forte no mercado nacional para atender essa demanda global por carne de qualidade. Meu amigo, muito sucesso, muito obrigado, um grande abraço. Obrigado. Abraço para todos. Beleza, gente. Está aí, eu conversei com o Rafael Andrade, gerente de pecuária da VPJ Pecuária. Agora, sexta-feira, 18 horas, tem o workshop deles. No sábado tem um leilão. E nós falamos sobre os touros da VPJ Pecuária que viram ativo de renda recorrente. Segundo o Rafael, é dinheiro garantido no bolso. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.